aqui a gente já pode fazer. Vamos pedir a graça neste dia, segundo dia de exercício espiritual, que a gente possa reconhecer a graça de Deus na nossa vida, pela intercessão da Virgem Maria, que a gente possa ter um coração agradecido, um coração manso, humilde, simples, que tudo que o Senhor vai nos dar possa ser a grande riqueza no nosso coração, na nossa vida, que tudo aquilo que nós escutarmos da palavra de Deus, das meditações, as reflexões, nós também possamos nos abrir cada vez mais à graça de poder também servir ao próximo. E que o Senhor possa conduzir o nosso coração a termos uma experiência completa de fé, acreditando piamente no Senhor que nos conduz ao seu caminho, à santidade, ao reino dos céus. Que tudo em nossa vida possa estar repleto das graças e bênçãos do céu, por intercessão da Virgem Maria. Por isso nós iniciamos essa noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou colocar na apresentação aqui, para a gente nós fazermos da mesma forma que foi feito ontem. Vamos iniciar invocando então o Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus, por todo sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Saudação a Nossa Senhora. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dai-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres, Mãe, faz a nós descer quem por nós nascido quis de ti nascer. Dai-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Segundo dia, façamos então a proclamação do Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor.
Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou-o à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te para abaixo. Pois está escrito, ele deu a seus anjos ordens a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou-o uma vez mais a um monte muito alto. E lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: Eu te darei tudo isto, se prostrando-te diante de mim, me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meditação: o mundo e seu príncipe infernal. Nestes dias que nós estamos fazendo os exercícios espirituais, nós precisamos sempre contar com a graça de Deus para que sempre Ele nos livre de todos os males. Ter uma vida consagrada a Jesus, à Virgem Maria, é sempre confiar que Deus está acima de todas as coisas. Nestes últimos tempos, nós temos vivido muitas ciladas do mundo, nos enganando com muitas ideias, ideologias, pregações, que muitas vezes nos afastam do bom caminho certo e reto de Deus. Estas tentações, o próprio São Luís Maria Grignon de Montfort diz que nestes últimos tempos será uma guerra contra o verdadeiro exército da Virgem Maria, pois aí estarão os cismáticos, aqueles que caluniam contra a própria Igreja, aqueles que são detentores de ideologias neste mundo, aqueles que buscam o poder. De fato, aquilo que o mundo tem oferecido para todos nós provém deste mundo e provém de um apego excessivo a este mundo. O mundo quer que nós nos ordenemos, ou seja, que o nosso coração seja totalmente voltado para as coisas deste mundo, que é o que exatamente Jesus sofre nesta passagem das tentações no deserto. Jesus estava caminhando para a Páscoa. Jesus estava ali exercendo o seu ministério para que ele pudesse ser o Redentor nosso, o Redentor pessoal nosso, para que ele de fato instaurasse o reino de Deus na Igreja da Cruz, como nós dizíamos ontem. E esta Igreja da Cruz, que nasce com a pessoa de Jesus Cristo, ela é constantemente colocada à prova pelas tentações que existem nesse mundo. E aqui nós temos a clareza das 3 tentações no deserto a Jesus, naquilo que concerne toda a nossa vida com relação às posses, aos bens, o ter, aquilo que também concerne ao nosso desejo, à nossa vontade, ao prazer, e também aquilo que é um orgulho desmedido, uma vaidade, uma grande vaidade acerca do poder, na vanglória. De fato, ter poder e prazer são as 3 tentações que o demônio lança sobre Jesus no deserto, e o próprio Jesus refuta tudo aquilo que é de posse, tudo aquilo que é relacionado ao prazer
E aqui é muito claro com relação ao estômago, porque os padres da igreja, toda a igreja, tem muitas reflexões grandiosas sobre a questão do jejum, sobre a questão de privar o corpo, fazer o corpo sofrer, principalmente no prazer da carne, no prazer da comida, né? Privando da comida, fazendo o jejum, para que nós possamos alcançar o verdadeiro alimento, o verdadeiro pão, que é o próprio pão espiritual, é o próprio Cristo que é capaz de nos dar. E a questão do poder, que o poder deste mundo que já foi condenado, ele deseja reinar nos nossos corações, nos dando a ilusão que nós temos o poder de conseguir muitas coisas, muitas posses, muitos bens, de dominar o próximo, dominar a mente do próximo, os corações e etc. Todas estas coisas, elas se opõem totalmente à graça que Deus quer nos dar. E é interessante que, começando esses exercícios espirituais ao longo destes dias agora, é como se nós fôssemos viver uma quaresma. Então é muito providencial essa palavra nesse segundo dia, porque nós precisamos nos preparar. Ao longo desse tempo é ideal que nós confessemos, tenhamos a nossa vida espiritual toda colocada em ordem, para que nós possamos nos entregar livremente à Virgem Maria na condição de escravidão, de escravos da Virgem Maria, para que ela possa se dispor de nós segundo a vontade de Deus. As práticas quaresmais que a Igreja nos ensina, que é o jejum, a esmola, a oração, elas vão totalmente de encontro a estas 3 tentações de Jesus no deserto, que como se combatessem literalmente contra todos os nossos apegos desordenados. O jejum, no caso, relacionando contrariamente ao prazer. A caridade, as obras de caridade de um coração puro, bondoso, aberto a acolher, a dialogar, a dar aquilo que é necessário ao próximo, a partir de uma obra de caridade que combaterá também ao desejo insaciável nosso de posse, de termos as coisas, de tentarmos contra Deus com relação a isso. E também a prática jejum, esmola e oração. A oração, nós nos colocamos integralmente à disposição de Deus, para que toda a vontade dele seja feita na nossa vida, e assim nós contamos com ele, que ele irá nos ordenar para este amor. Então, ao longo destes dias de exercícios espirituais, nós vamos combatendo as paixões mundanas que residem em nós. Então, o poder, muito claro neste mundo, quando nós desejamos superar a vontade do próximo, estar acima, que haja mais atitudes de perdão no nosso coração, atitudes de misericórdia. Nós estamos num tempo em que é urgente, necessário que nós nos calemos, fechemos um pouco a boca, seguremos nosso coração se nós vamos julgar, falar sobre uma certa pessoa. Nós, enquanto fazemos os exercícios em comunidade, por exemplo, com outras pessoas, nós temos a obrigação de ajudar o nosso irmão, o próximo, para que ele não caia nesta tentação, nesta vida de pecado, e assim, dessa forma, todo o reino de Deus possa acontecer na nossa vida. Então nós estamos no tempo propício para segurarmos literalmente todo o mal que há em nós, para que nosso Senhor possa reinar nas nossas atividades, nas nossas atitudes, e assim, com a graça da Virgem Maria, nós vamos como que passando por estes 30 dias, por esta quase uma quaresma, com a graça da Virgem, para nós nos dedicarmos totalmente a Deus, que irá realizar a obra em nós. Amém. Nós vamos
continuar então. Esse mundo, criado e conservado pelo amor do Criador, segundo a fé dos cristãos, esse mundo, na verdade, foi reduzido à servidão do pecado. Mas o Cristo crucificado e ressuscitado quebrou o poder do maligno e o libertou para se transformar de acordo com o plano de Deus e chegar à consumação. Para chegarmos a uma vida perfeita, temos que intentar uma acirrada luta contra o egoísmo e o mundo, cujo príncipe é o demônio, o homicida desde o começo. Quando afirmamos que o mundo é um grande obstáculo na vida com Deus, referimos-nos ao mundo guiado pelo espírito do mal, que é contrário ao espírito de Jesus. Não há como associar Jesus ao mundo, pois amando um, estamos terminantemente recusando e odiando ao outro. E como podemos verificar se amamos a Jesus ou ao mundo com seu príncipe infernal? Basta fazer uma análise das nossas obras, se estas são coerentes ou não com a renúncia que fizemos ao Satã no dia do batismo, onde, renunciando às suas pompas e a este mundo, propomos firmemente deixar de nos envolver com a soberba do poder e do dinheiro, com as modas que pervertem os costumes, vestes, músicas, divertimentos e prazeres ilícitos, contrários à lei de Deus. O demônio é hoje o soberano do mundo. É só lançar um olhar para os frutos desta civilização que enxergaremos o reinado do egoísmo e do ódio. Somos afligidos de todos os lados. Em todas as partes nos deparamos com tentações e adversidades. Não seremos livres destas insídias, enquanto por aqui estivermos. Em nós mesmos está a causa de onde elas vêm, pois já nascemos orgulhosos e inclinados ao pecado. Todos os homens estão implicados no pecado de Adão, assim afirma o Catecismo da Igreja Católica, e diz-nos também São Paulo: pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo. Mas não devemos acomodar-nos e menos ainda ceder ao desânimo, já que todos os santos foram tentados e, frente a estas dificuldades, conseguiram progredir de virtude em virtude, fugindo das ocasiões de pecado e, com muita paciência e humildade, alcançaram o céu. E conosco não deverá ser semelhante? Sim, nas nossas vidas, os obstáculos a serem transpostos e as lutas a serem travadas serão também constantes. Uma luta árdua contra o poder das trevas perpassa a história universal da humanidade. Iniciada desde a origem do mundo, vai durar até o último dia, segundo as palavras do Senhor. Inserido nesta batalha, o homem deve lutar sempre para aderir ao bem. Não consegue alcançar a unidade interior senão com grandes labutas e o auxílio da graça de Deus. Jesus é quem nos traz tranquilidade frente ao inimigo poderoso, o demônio, dando-nos Maria Santíssima como auxílio, proteção e conforto. Ela é rainha por meio da sua humildade, que derrotou o espírito do mal e o mundo e ainda continua a sujeitá-los a si. Nossa Senhora foi criada como inimiga irreconciliável da serpente maligna, e igualmente os seus filhos e servos hão de travar crescentes lutas contra os filhos das trevas. Temos, enfim, uma firme certeza que nos motiva à esperança. Maria será sempre a vencedora. Nos últimos tempos, o seu poder brilhará como nunca se viu. Suscitará filhos e escravos para fazerem guerra ao mal. Mesmo no meio das humilhações, opressões e perseguições sofridas no mundo, eles serão ricos em graça e zelosos perante Deus. Tudo para o estabelecimento do reinado de Jesus. Análogo lemos na profecia do Gênesis: farei reinar a inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e a dela. Esta esmagar-te-á a cabeça, e tu tentarás mordê-la no calcanhar. Portanto, quanto mais estivermos unidos à Santíssima Virgem, a mulher revestida de sol, mais próximos estaremos de Deus e do céu, e, consequentemente, mais livres do poder infernal. Sozinhos, escravos do pecado e inclinados ao mal, somos fracos, inconstantes e viciados. Contudo, unidos a Maria Santíssima pela santa escravidão, não temos nada o que temer, já que possuímos como garantia o seu incessante auxílio, que nos livrará das quedas ou até mesmo nos levantará quando tivermos a infelicidade de cair, restituindo-nos assim a Jesus. Oremos. Virgem Maria, nossa Rainha, a vós saudamos com ardor e entusiasmo, agradecendo-vos porque nos ensinais a grande lição do afastamento do mundo e dos enganos do maligno. Nós, como vossos filhos e escravos de amor, queremos seguir os ensinamentos luminosos, aborrecendo o mundo, detestando-o e fugindo valorosamente do demônio. Só havemos de aspirar à honra, à riqueza e ao prazer de sermos inteiramente vossos, para pertencermos deveras ao divino Rei Jesus Cristo, justo e bendito fruto do teu ventre. Amém. Renunciamos ao príncipe das trevas, somos filhos da luz, ó Senhor. Amém. Que graça de Deus nós podermos rezar esta maravilhosa meditação do dia de hoje, em grupo, como todos nós que estamos fazendo, que a Virgem Maria então possa fazer reinar Jesus nos nossos corações e assim nós possamos adquirir as forças necessárias para rompermos com tudo aquilo que nos afasta de Deus já nesta vida, neste mundo, enquanto caminhamos. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que neste dia, também parte deste próximo dia, nós possamos caminhar com esta segurança no coração, de que mesmo que nós formos tentados ao longo de muitas situações, o Senhor Jesus já é vencedor sobre toda a obra do maligno, e assim nós possamos ter a sua graça, ter o seu Espírito, para que nós possamos romper com tudo aquilo que nos afasta de Ti, ó Senhor. Te agradecemos, ó Virgem Mãe, também por entrar na nossa vida, pela graça que nós temos de poder participar desta consagração, desta renovação que nós fazemos da consagração a Ti. Te pedimos, ó Virgem Mãe, que não nos deixe longe de Ti, não nos deixe caminhar para fora do rebanho, que nós possamos sempre estar ao Teu lado, na igreja, ao lado dos nossos irmãos, para que nós possamos sempre contemplar a Tua face, contemplar as Tuas graças que possam ocorrer na nossa vida. Tudo isso nós te pedimos. Vamos rezar uma Salve Rainha nesta noite de hoje, já agradecendo tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Agradeço você então que esteve aqui conosco rezando. Uma grande graça de Deus nós podermos fazer então essa meditação, esse encontro juntos, rezarmos todos ao mesmo tempo.
e que Maria possa frutificar toda a nossa vida. Eu peço também que Deus possa lançar sobre nós toda a bênção necessária para nós continuarmos, perseverarmos nas orações. Amanhã, na terça-feira, nós continuamos, então, nesse mesmo horário. A Jenny queria falar alguma coisa? Não sei se você liberou o som. Não, só falei amém. Ah, sim. Se quiser partilhar alguma coisa, alguém, ou você também, fica à vontade. Alguém... Por agora não. Mas muito bem, então. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã a gente se encontra, então, novamente às 8 horas. Eu agradeço a participação de todos vocês. Deus abençoe. Uma santa noite. Até amanhã, então, gente. Muito obrigado, viu? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, boa noite, viu? Deus abençoe. Boa noite. Obrigada. Boa noite, senhor Davi.